Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia no livro didático, lá na página 44, e o nosso tema vai ser o uso dos solos e o deslizamento de terra. Gostaria que vocês pegassem o material para poder acompanhar. Então, o que a gente tem que entender com esse tema? Como que o solo é utilizado, né? E como que essa utilização feita pela sociedade brasileira, no caso nós estamos tratando dos deslizamentos de terra, né, e do escorregamento dessa terra no Brasil. Então, como que a sociedade brasileira utiliza o solo, né, que a gente já viu em grande parte, e o que isso leva à ocorrência desses deslizamentos, né? Porque a gente tem que ter em mente que os deslizamentos acontecem de forma natural, é um processo natural, né, dos agentes externos, mas também pode ser agravado pelo processo de ocupação humana de áreas que não são propícias para essa ocupação. Então a gente já entendeu em aulas anteriores, eu só vou reforçar aqui, que nós temos os agentes internos, que no caso do Brasil, eles não influenciam muito para esses deslizamentos de terra e para essa realocação do terreno, ou seja, para essa reacomodação das placas tectônicas. Porque nós não temos vulcanismo, nós não temos abalos sísmicos de grandes proporções, porque a gente já viu que o Brasil está no lado leste da placa tectônica e a placa tectônica sul-americana se encontra ao lado oeste, que ela se choca com a placa de Nazca, né, formando a Cordilheira dos Andes. Então, os países andinos, eles vão sofrer com esses agentes internos de tectonismo ou mesmo de sorgimento de terreno com a convergência das placas tectônicas, tá? Agora, como que nós estamos numa área que esses agentes internos não influenciam diretamente? Porque a gente já viu que no Brasil tem pequenos terremotos, mas são de pequenas proporções, que a não ser aquele caso isolado da parede que desabou e caiu em cima de um homem e levou ele a óbito, né? Nós não temos tragédias significativas como no Haiti, como no Japão e como outros lugares do mundo que os terremotos atingem na escala Richter, que vai de 0 a 9, atinge 7, 8, 9 pontos, como aconteceu terremotos no Japão e no Haiti, que mataram centenas de pessoas. Mas a gente sofre influência dos agentes externos. E esses agentes externos, né, eles acabam que levando a esses deslizamentos de terra de forma natural, mas também são provocados por ações antrópicas. Quando eu falo antrópico, eu estou falando das ações que o homem promove na natureza. Então, a principal causa dos deslizamentos de terra pelo fator natural, que é próprio da natureza, no Brasil, vocês podem observar lá no mapa da página 45, e se vocês olharem lá as áreas, ó, mapa de deslizamento de 2009 a 2013, está marcado de marrom as áreas do território brasileiro onde há os deslizamentos de terra. No caso do mapa, está marcado por fatores naturais e por fatores antrópicos, provocados pelo homem. Se você pegar a região norte, e você vê que lá tem uma grande quantidade de deslizamento de terras, né? Principalmente de encostas, mas por quê? Por causa das chuvas na região amazônica, né? Isso vai no Acre, no Amazonas, no Pará, tá? Devido aos rios que enchem e sobem até 17 metros de altura, né? Alagando as áreas de várzea, que são os terrenos próximos dos rios nos períodos mais chuvosos. Então, quando vem os períodos que há uma diminuição das chuvas, o rio volta para sua calha normal, para o seu leito normal. E aí os barrancos encharcados, né, eles começam a secar e a terra começa a ceder e aos desmoronamentos. Então, por ação natural do homem, ou por ação natural, né, provocada pela própria ação da natureza. Agora, se você pega outros casos, como por exemplo, em grandes cidades, como vocês podem ver aí na página 44, né, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, olha como que a cidade foi se expandindo sobre um terreno que não é propício para construção, que é o morro, a encosta do morro. Na medida que a população vai construindo de forma desordenada,
vai retirando a vegetação, né? E qual que é a função da vegetação numa encosta? É as suas raízes que estão penetradas na terra, né? E que quando vem a chuva e o solo encharca, a chuva não bate diretamente no solo, né? Mas é amortecida pela cobertura vegetal. E automaticamente a encosta fica segurada com as raízes das árvores. E não há a formação de enxurradas que levam, né, que descem de forma rápida pela encosta e logo já se infiltra na terra devido à cobertura vegetal. Quando você tira essa cobertura vegetal, você tira as raízes. E aí a chuva penetra no solo, o solo fica muito encharcado e acaba vindo a deslizar. Também, outro fator que influencia é a ocupação. Se você olhar para a imagem, você vai ver quantas casas foram construídas de forma desordenada. Aí soma-se essas construções, que impede a descida da água, soma-se o acúmulo de lixo nessas regiões, porque isso aqui é o que a gente chama de favelas ou comunidades hoje em dia. Essas comunidades muitas vezes não são assistidas pelo poder público, não tem construção de galerias para captação de água, não tem nem estradas, porque não é uma região que foi planejada para ser uma cidade. Foram construindo de forma aleatória e inclusive sem a permissão da prefeitura, porque precisa ter permissão dos órgãos que fiscalizam as construções civis. Então, mesmo tendo essa fiscalização, a população acaba que seguindo para essas regiões impróprias. Motivo: o solo é mais barato do que um lote no centro da cidade. Então, as regiões mais perigosas e menos propícias, né, são regiões mais baratas, ou muitas vezes são invasões. Vai se cortando a mata e vai construindo de forma desordenada. Acumula lixo, quando vem a chuva, a água não escoa, infiltra no solo, o solo que não tem as raízes para segurar e ainda agravado pelo peso das construções, acaba deslizando e matando pessoas. Na outra imagem ali, você vê também na BR, né, em São José dos Campos, em São Paulo, né, numa SP-50, né, que é uma estrada estadual de São Paulo, que a encosta foi cortada para construir a estrada. E a pouca vegetação de grama que tinha na região não foi suficiente para poder segurar a encosta. Então a gente associa terrenos íngremes com falta de cobertura vegetal devido às construções humanas e o grande nível de chuvas em determinados períodos que encharca o solo e vem a desabar. Tá? Aqui em Goiás mesmo, nós temos áreas de desabamento, né? Por exemplo, um dos acontecidos foi uma BR, próximo de uma encosta de uma BR, em Águas Lindas de Goiás, que a encosta desabou e interditou uma estrada, né? Devido que a falta de cobertura vegetal, porque eles cortam a beirada das encostas da serra para construir as estradas. Então vem a chuva no período, porque aqui em Goiás nós somos uma área tropical, então tem um período de chuva e um período de seca. Se os volumes de chuva são muito altos, acabam provocando esses deslizamentos, tá bem? Você também tem uma rua danificada de Sendai, no Japão, após terremoto. No caso do Brasil aqui, vocês não vão ver, né, destruições de áreas urbanas ou mesmo catástrofes que podem ser provocadas, deslizamentos que são responsáveis por morte de pessoas, né, provocada pelos agentes internos, como terremotos, né, mas mais pelas ações do homem ou pela própria ação da natureza, certo? Então, olha só, pessoal, uma problemática maior dos deslizamentos você vê na região, que são regiões mais íngremes, regiões de planalto, que tem muitas serras, né? E nas regiões onde estão as grandes cidades. Aí você vê aqui, ó, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, pelo Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, né? Lá no litoral do Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, Alagoas, Sergipe, que tem essas áreas maiores de concentração de cidades, né? E áreas que eram impróprias, que são a formação das favelas, que a gente conhece como comunidades, né? Então sobe pelo morro, aí quando vem o período com muita chuva, né? Geralmente no verão, aí acaba
acarretando esses deslizamentos de terra que a gente vê noticiando nos jornais. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, esse ano mesmo tivemos muitas catástrofes, né? Então, esse é o motivo dos deslizamentos de terra, por causas naturais, pelos agentes externos, já que nós não somos influenciados pelos agentes externos, e por causas antrópicas das ocupações indevidas do homem em região que não podia ser construído. Mas qual que é o fator que leva o homem a ocupar essas áreas? Né? Questões econômicas. É muito mais fácil uma população pobre que não tem acesso a um terreno urbano para construir suas habitações ir para essas áreas que são consideradas impróprias, né? E acaba que levando depois a essas tragédias que matam pessoas, deixam pessoas desabrigadas, né? E que são cenas muito tristes, tá ok? Então, sempre lembrar que nós temos os fatores naturais e os fatores antrópicos.